Meus irmãos, minhas irmãs, boa noite. Mais uma vez, estamos reunidos em nome de Jesus, da mentora da nossa casa, Maria Madalena, para que possamos estudar o Livro dos Espíritos, na pergunta que hoje está na nossa programação, para poder reflexionarmos mais uma vez nos ensinos da espiritualidade, para que possamos continuar com o nosso trabalho de renovação, de paz no nosso planeta e de progresso para todos nós. Como sempre fazemos, iniciaremos a live de hoje com a nossa prece inicial. Que em nossos lares possamos elevar o nosso pensamento a Jesus e agradecer a Ele pela oportunidade que recebemos no dia de hoje de, em seu nome, estarmos todos reunidos, emitindo o nosso amor para toda a humanidade, seja ela reencarnada ou desencarnada. E que o ensino da doutrina espírita, que é o Consolador prometido por Jesus, nesta noite, nos fortaleça, nos harmonize, nos pacifique, para que possamos, a cada dia, sermos espíritas cristãos na acepção da palavra, que é seguir a Jesus, que sois o nosso guia e modelo. Muito obrigado por mais esta oportunidade, que assim seja, graças a Deus. Dando prosseguimento ao nosso estudo, que é do Livro dos Espíritos, a parte 4ª, capítulo 1, das penas e gozos terrenos, que é o subtítulo Desgosto da vida, suicídio, e que hoje estudaremos a pergunta 948. Então, vamos à pergunta e à resposta da espiritualidade. É tão reprovável como o que tem por causa o desespero, o suicídio daquele que procura escapar à vergonha de uma ação má? Vamos à resposta. O suicídio não apaga a falta. Ao contrário, em vez de uma, haverá duas. Quando se teve a coragem de praticar o mal, é preciso ter-se a de lhe sofrer as consequências. Deus, que julga, pode, conforme a causa, abrandar os rigores de sua justiça. Muito bem. Já vimos em perguntas anteriores diversas formas do suicídio, tá? Diversas consequências deste ato. Mas, na noite de hoje, mais uma vez, vem reforçar o ato que atenta às pessoas contra. E nós sabemos que a vida ela é criada por Deus. Para tudo que existe no universo,
que tem vida. Ela é dada por Deus. Mas nós, como ainda não entendemos o que é viver, o que é praticar na nossa vida como espírito, que ela começa, na realidade, na nossa origem espiritual. E vem, através dos séculos, até o momento atual. Logicamente, cada pessoa, cada espírito, existem aqueles religiosos, existem materialistas, ateus, egoístas, espíritos voltados à prática do mal. Toda esta gama, vamos dizer assim, da espiritualidade, cada qual tem uma visão, segundo os seus conceitos, da vida. O direito de cada um achar que a vida é como age. Mas, quando nos defrontamos dentro da doutrina, que nos mostra e nos comprova que a vida ela tem uma finalidade, ela tem um propósito. E Deus não ia nos dar vida para gozarmos, para fazer tudo de errado. Não, isso é uma escolha nossa. Ele nos deu a vida ao Espírito, que somos imortais, sabemos disso, para evoluirmos na sua obra universal. Logicamente, aqueles irmãos nossos que estão ligados às coisas materiais, uma grande parcela desconhece a finalidade da vida, comete 1000 atos que violam as leis divinas. E temos que arcar com essas dívidas. É o caso do que estamos abordando hoje, suicídio. E quando Kardec perguntou, nesta e nas perguntas anteriores, sobre suicídio, só para a gente entender, na época ele já foi orientado pela espiritualidade a importância da vida. E, logicamente, os espíritos trouxeram todas essas informações que ele as codificou, e hoje temos diante de nós uma pergunta com a resposta para reflexionarmos. E o que é que nós fazemos? A pergunta, ela tem um propósito, e a resposta da espiritualidade resume. Mas nós temos, no nosso processo evolutivo, de fazer o nosso comentário sobre cada questão, no nosso caso, do Livro dos Espíritos. E eu sempre gosto de lembrar aos irmãos, tanto na live, quanto quando estamos falando presencialmente, de que o nosso conceito, a nossa visão, o nosso comentário, logicamente, ele não é perfeito, porque perfeito só Deus. Temos falhas? Temos, porque o nosso conhecimento espiritual ainda é muito pequeno. Estamos no início de uma caminhada. Mas, logicamente, respondemos dentro do nosso conhecimento. Eu sempre gosto de deixar muito claro, na qual eu me coloco, eu não sou a sumidade do conhecimento espiritual, mas o pouco que eu estudei, que eu acho muito pouco, uma pessoa como eu, que estou no Espiritismo desde 1991, eu acho muito pouco para um espírito que, com certeza, já tem aí alguns milhares de anos. Passei por algumas religiões, reencarnei em outros países, então, muitas vezes, a gente traz este conhecimento que, quando começamos a estudar a doutrina, o que
falo é a minha visão, o que eu percebo, nós estamos diante de algo novo. Uma doutrina que nos mostra o tema de hoje numa outra visão diferente do que a ciência dos homens coloca. Então, quando Kardec perguntou aos espíritos, agora eu vou repetir a pergunta e comentar. É tão reprovável como o que tem por causa o desespero, o suicídio daquele que procura escapar à vergonha de uma ação má? Ou seja, eu pratiquei uma má ação. É isso que ele está perguntando, tá? E procurando escapar, porque eu me envergonhei da minha ação, procurando escapar da minha ação, muitas pessoas optam por quê? Por tirar a sua vida. Porque, segundo o conceito dela, aquilo que ela fez, né, no seu desespero, ela comete o suicídio. É isso que ele está perguntando. E a resposta: o suicídio não apaga a falta. Ou seja, eu saí da vida prematuramente, já que em outra oportunidade. Quando reencarnamos, trazemos uma programação reencarnatória. Muitos fatos da nossa vida faz parte da nossa programação. Não é tudo que acontece conosco diariamente faz parte da programação. Não. Por exemplo, ninguém vem com a programação de suicidar. Deus não faria isso conosco. E não faz. A questão do suicídio é uma questão de livre-arbítrio. Só para a gente entender como é este processo. Porque há muita gente que diz, quem sabe se não fazia parte da programação dele. Não, não faz, isso não faz. Deus não é injusto conosco, nunca. Ele nos deu, ou nos permitiu, muitas vezes, passarmos por algumas situações difíceis, algumas provas também difíceis, uma expiação também difícil. Isso faz parte da nossa programação. Agora, tirar a vida por algo que eu fiz, como é a pergunta, e me envergonhei, não faz parte desta programação. E a resposta, repito, o suicídio não apaga a falta. Ao contrário, em vez de uma, haverá duas. Quais? O erro que eu fiz, que me envergonhei, a falta, como diz aqui, a minha má ação e o meu ato. Né? Duas faltas. Quando se teve a coragem de praticar o mal, é preciso ter-se a dele sofrer as consequências. Então, se eu pratiquei o mal, eu tenho que ter o quê? A coragem de passar aquilo que é a consequência do meu ato do mal para poder me resgatar. Mas quando eu fujo disso, tirando a vida, eu tiro a vida do corpo. O espírito vai ter que continuar com a sua falta, porque não é apagado. É isso que ele está colocando. Deus que julga pode, conforme a causa, abrandar os rigores de sua justiça. Aí entra a avaliação de Deus. Quando é colocada a avaliação de Deus, não é que Deus fique avaliando cada espírito do universo acompanhando. Não, as suas leis vão avaliar, porque o que vai realmente me colocar nessas questões é a minha consciência do meu ato. Porque a minha consciência já acusou que eu pratiquei um ato mau. A minha consciência já registrou que eu não tive coragem de saldar a dívida do meu mau ato.
E a minha consciência já me mostrou que eu fugi deste meu ato, tirando a minha vida. Repito, a vida do corpo físico. Então, é muito importante nós avaliarmos todas essas questões. A doutrina, eu vou marcar aqui que eu vou ler em seguida um trecho do Evangelho. A nossa doutrina é uma doutrina racional. É uma doutrina que nos chama a responsabilidade de tudo o que praticamos, seja bom ou mal. É uma doutrina que nos dá a oportunidade de evoluirmos. Não é aquilo que, em épocas passadas, nos era imposto. Você errou, vai para o inferno. Você errou, vai para o inferno, que é a punição de Deus. Não. A doutrina apagou isso, vamos dizer assim, no bom sentido, e disse, olha, o nosso Pai é misericordioso, o nosso Pai tem a lei, criou a lei universal da reencarnação, nos deu livre-arbítrio, nos perdoa, mas as nossas faltas temos que nós saudar. Isso chama-se a justiça divina para nós, não a condenação ao erro na vida eterna. Isso é importante. Então, eu sempre gosto de lembrar o seguinte: quando um de nós procura uma casa espírita pela primeira vez, que algo não está bom conosco, sempre é assim. A grande maioria, e isso foi feito pesquisa há anos atrás, pela CERJ, tá? Que na época chamava-se UZERJ, hoje é CERJ. Foi feita uma pesquisa em todas as casas espíritas com um formulário para cada trabalhador responder, e meses depois veio a resposta daquele questionário. Olha, eu fiquei assim impressionado com as respostas. 86% dos trabalhadores, lógico, quando foram à casa espírita, como eu pela primeira vez, não era trabalhador, fomos lá nos tratar. Iam para o espiritismo através do sofrimento. 86%. 10% para estudar. E 4% variava por curiosidade, para conhecer. Ora, de 100, 86 pessoas iam para a casa espírita conhecer o espiritismo pelo sofrimento, pela dor. Olha que pesquisa muito bem feita. Todos ficavam na casa espírita e viravam trabalhadores? Não. Poucos. Por quê? Você vai para um local para, vamos colocar a casa espírita como um hospital e uma escola educativa. Você chega lá com o seu sofrimento e sem a reeducação espiritual. Isso eu estou falando materialmente, ok? E lá começa o tratamento, passe, palestra, né? Trabalhos, quem desejar tornar-se um trabalhador, as portas estão sempre abertas. Muito bem, esse é o lado material. Agora, no lado espiritual, muitas vezes nas nossas sessões chamadas mediúnicas, quantos irmãos espíritos desencarnados foram para ser ajudados através do suicídio? Muitos, vi muitos através de companheiros, sobre a influência espiritual, que nós chamamos incorporação, né, o nome, que tornou-se comum. Quantos suicidas?
Quantos deram suas mensagens através da psicografia do suicídio? Que você tem que dialogar com esses irmãos, explicar a misericórdia de Deus e ouvir, às vezes, respostas deles, sem entender que ele procurou fugir, como é o caso de hoje, né, de um mau ato seu, e achando que cometendo o suicídio acabariam seus problemas. E quando ele percebia que não, a situação se agravava mais espiritualmente falando. Então, você tem que fazer todo um processo de evangelização daquele irmão, porque muitos não acreditavam no Espiritismo e muito menos entendia como é que ele estava ali falando de alguém. Deu para entender como é que o Espiritismo ele é claro, não tem a finalidade que Jesus afirmou, é o Consolador prometido. E cada irmão que era consolado, nós éramos também. Porque aquilo que estamos fazendo para o outro, estamos recebendo dele a troca do nosso amor. É um trabalho, sempre achei um trabalho maravilhoso. E isso é feito conosco presente. Chega o horário, acaba a sessão, fechamos as portas materiais, vai cada trabalhador para a sua residência e muitas vezes voltamos à noite em espírito para continuarmos com o trabalho de evangelização desses irmãos. Então, vamos pegar aqui um trecho que eu peguei do Evangelho segundo o Espiritismo, que o nosso irmão Aderlei vai colocar na tela, para acompanharmos, do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Isso, nosso irmão Aderlei colocou aí. No item 15, que é do subitem o suicídio e a loucura. Item 15. Eu assinalei alguns trechos, tá? O mesmo ocorre com o suicídio. Postos de lado os que se dão em estado de embriaguez e de loucura, aos quais se pode chamar de inconsciente, ou seja, a pessoa louca, como diz o texto, ou embriagada, ou hoje, através do uso de drogas, muitas vezes ele está inconsciente. E muitos, na sua inconsciência, desencarnam. Né? O que hoje é muito comum usar esse nome, uma overdose. Se ele desencarna sobre aquele processo, ele está cometendo um suicídio. Mas, quando ele usa a droga ou o álcool, a embriaguez, ele não tinha esta intenção. Lógico, há exceções. Pode ser pessoas que se embriagam ou tomam muita droga para realmente desencarnar. Cada caso é um caso. E isso é muito bem avaliado na questão, na dimensão da espiritualidade. É incontestável que tem ele sempre, por causa um descontentamento qualquer. Ou seja, a pessoa se aborreceu, ficou descontente por qualquer situação, muitos resolvem cometer este ato. Que sejam os motivos particulares que se lhe apontem. Ora, aquele que está certo de que só é desventurado por um dia e que melhores serão os dias que hão de vir, enche-se facilmente de paciência. Bom, hoje a situação está difícil, não é? Mas amanhã é um novo dia.
A pessoa que é consciente, o espírita, nós temos esse processo. Que muitas vezes, eu sempre que eu tinha essa visão, eu olhava no início, que eu ia muito a centro, ouvia palestras que foi indicado pela espiritualidade, para eu estudar muito o Evangelho no meu tratamento e assistir palestra para eu aprender, ouvindo e vendo os irmãos falando, né? Com muito mais conhecimento, muitas coisas eu falava para mim, puxa, a carapuça me serviu. Parece que ele falou aquilo para mim. Mas quando eu comentava com outras pessoas, as pessoas também pensavam a mesma coisa. Então, é importante, e por isso que eu aconselho, eu fui trabalhando a paciência para dizer, bom, o dia hoje foi difícil, a situação está difícil, mas eu tenho que ter paciência e um detalhe, principalmente fé. Fé em Deus, nosso Pai, fé em Jesus, nosso irmão, o nosso médico, o nosso terapeuta, o nosso psicólogo, que nós queiramos falar, nosso professor, sabe? Com a fé, nós vamos trabalhando e fui começando a perceber que tudo que eu tinha e tenho hoje é permitido por Ele. E eu tenho que agradecer pelo que eu tenho. O importante que eu acho hoje em nós é termos a consciência tranquila de que somos pessoas que seguimos as leis, não estamos envolvidos com corrupção, não estamos envolvidos com maldades e outras questões. Estamos envolvidos cada vez mais com o Evangelho. Termos a consciência de que ainda somos espíritos enfermos, mas que estamos em processo de tratamento. Que a espiritualidade nos trata aguardando de nós pacientemente, de que quando formos melhorando, nos coloquemos à disposição ao trabalho espiritual. E muitos de nós que reencarnamos e em existência passadas cometemos o ato que estamos estudando hoje, o suicídio, nos é dado uma nova oportunidade. Temos que ter essa visão. Hoje, olhemos mais, procuremos mais olhar o lado espiritual. A matéria já está aqui ao nosso lado. Tudo que nós temos. Agora, vamos abrir o nosso espírito para poder trabalharmos na espiritualidade os ensinos de Jesus. Porque quando dormimos, quem dorme é o corpo, estarmos livres para andar pelas ruas ou ir a outras dimensões, sempre levados por instrutores que têm um profundo conhecimento e vai nos mostrando, olha o que você faz enquanto teu corpo está dormindo. Você está livre de andar pelas ruas ou qualquer local que nós vamos levá-lo, livre da pandemia, porque ela não vai atingir o espírito. Olha que legal. Agora, depende de querermos. E eu tenho essa visão, querer é poder. Então, se eu quero, eu posso, vou fazer. Então, nós comentamos isso aqui, só para encerrar a última frase do Evangelho, que diz o seguinte: só se desespera quando nenhum termo divisa para os seus sofrimentos. Eu assinalei até aí. Ora, se eu percebo que o meu sofrimento vai terminar, é que eu já tenho a visão de que eu estou passando uma prova.
E não vamos transformar nossa prova em expiação. Algo que eu estou praticando e tenho falado para as pessoas. Não vamos ficar dando justificativa de que eu erro porque sou humano. Eu falhei porque sou humano. Por que não usarmos eu acerto? Eu trabalho porque eu sou humano. Também deixei de dizer, eu moro num planeta de provas e expiação. Eu hoje dou graças a Deus de morar como espírito reencarnado e desencarnado num planeta como o nosso, que é um planeta maravilhoso. Depende do meu estado de espírito. Quando nós estamos bem, tudo que nos cerca é maravilhoso, porque tudo que nos cerca é criação divina. Então, esta é uma forma de nós combatermos, não é, o suicídio. É uma forma de nós entendermos que as diversas situações que passamos são provas, e essas provas são consequência das causas que eu fiz nesta ou em existências passadas. Sabemos que a matéria é importante, dinheiro, tudo é importante, mas é algo temporal. Tem um tempo de vida conosco. E que segue o caminho e nós vamos seguir o nosso. Vai ficar aqui no planeta. Ok? Então, nós colocaríamos na reflexão de hoje, da pergunta 948, pegamos um pequeno trecho do Evangelho para completar. Veja que passo nós demos para encerrar o nosso comentário, para depois passarmos às perguntas ou comentários. Veja que passo o mundo deu. Eu vejo o lado positivo da pandemia. As casas espíritas, quando fecharam as suas portas materiais, por um período, até hoje, abriu-se as portas via internet. E hoje a maioria das casas espíritas, eu creio que outros templos estão fazendo isso também, fizeram as lives, que é o que estamos usando. Que até fevereiro, eu me lembro, março começou, eu já não ia mais ao Madalena. A última vez que eu estive lá foi no dia da nossa eleição da nova diretoria. Não me falha a memória, foi dia 8 ou 10 de março. Depois não voltamos mais em função disso. Mas estamos aqui. Criou-se dispositivos para continuar o nosso trabalho. Então, o espírito que cria e quer trabalhar para Jesus, para o próximo, as oportunidades aparecem. E nós temos que praticá-las. Não ficar aguardando, vamos, aí, colocou aqui, dia 3 de março, isso. Não vamos ficar aguardando, tipo assim, eu só vou trabalhar quando eu estiver preparado. Eu falo para mim, então eu nunca trabalharia. Eu sei que não estou preparado. Preparado para quê? Para aprender. E se eu só for trabalhar quando aprender, daqui a 10, 15, 20 mil anos é que eu terei um pequeno preparo. Não é assim. À medida que a gente trabalha, nós evoluímos mais rápido. Hoje dialogamos, como acontece aqui, através de lives. Se não fosse a pandemia, hoje, neste horário, estaríamos falando no Maria Madalena, estudando o nosso Evangelho. Ok? Então, fica esse convite e a reflexão do tema de hoje para continuarmos com as nossas tarefas, com a nossa missão na Terra de praticar o Evangelho,
de nosso Senhor Jesus Cristo. Muita paz e vamos agora aguardar as perguntas ou os comentários para trocarmos a informação entre nós. Arilza Amaro. Quanto tempo as pessoas que se suicidam levam para reencarnar? Olha, Arilza, depende de cada um. Não existe uma programação certinha para todos. Depende do seu ato, o motivo, porque há irmãos, tá, que suicídios já reencarnam rápido, porque é mais fácil ele voltar à matéria, que sofreria menos do que no plano espiritual. Outros não. Temos os suicidas voluntários, né? Os suicidas inconscientes. Há uma série de fatores que é analisado dentro da lei de causa e efeito, ok? Os suicidas reencarnam com algum tipo de sequela física e mental? Sim. Depende do seu ato, mas com certeza. Algo fica marcado quando ele cometeu no seu corpo físico e perispiritual. Fica lá, digamos assim, a marca do seu ato, a forma como ele suicidou. E aquilo tem que ser resgatado. Aonde? Na matéria. É isso aí. Arilza Amaro. Espíritos obsessores podem induzir pessoa ao suicídio? Eles tentam induzir, o Arilza. Depende de nós abrirmos a sintonia. Depende de nós. Para depois, no plano espiritual, não termos a desculpa de que não me suicidei porque o espírito tal obrigou. Não, não. Pode influenciar? Pode, mas nós temos o livre-arbítrio para decidir sim ou não. Ok? Seu Ronaldo, uma pessoa que é íntegra, um homem de bem e por um momento de fraqueza tira a sua vida, essa pessoa terá atenuantes? Sim. Mais uma vez, retornamos àquilo. Será avaliado. Você quer ver, Rejane, um exemplo de uma irmã nossa, Ivone Pereira? Ela, quando psicografou o livro Memórias de um Suicida, a espiritualidade a escolheu para psicografar e escrever o livro, porque em 2 existências anteriores ela tinha cometido o ato. E encarnou com essa missão, essa proposta dela, e levou muito bem ao escrever o livro, ou psicografar o livro. Então, pode sim. Tudo é avaliado. Nada passa assim despercebido da espiritualidade. Emílio Martins, quais são as consequências de quem comete suicídio voluntário e involuntário? Bom, o Emílio, voluntário é aquilo quando a pessoa resolve tirar a vida naquela hora. Se joga de uma ponte, não sei a forma de comete. Involuntário, o fumante, o usuário de drogas, bebida alcoólica, excesso de alimentação que está fazendo mal ao seu organismo. Isso são suicidas involuntários. É o caso de André Luiz, quando ele está no umbral, e ele vem saber que ele era um suicida. Não que ele cometesse o suicídio porque ele quis, não, voluntário, devido a certos comportamentos na sua juventude. Ok? Cris Araújo. O suicídio não quer morrer. Ele quer acabar com a dor. Nós que somos aprendizes, todas as vezes que passamos por provações, muitas vezes vemos a nossa falta de vivência. Mas aos poucos caminhamos. Sim, estamos sempre, o Cris Araújo, sempre caminhando. O suicídio, ou suicida, pelo que nós lemos, muitas vezes, acabamos de ler aqui, ele faz os seus atos, foi lido na pergunta, e ele passa a se envergonhar daquilo. Estou dando um exemplo.
ele comete para pôr fim àquilo. Às vezes a pessoa é algo milionário, né? Perdeu tudo, material, comete o ato. Então, cada um vê a vida de uma forma. Eu conheci uma senhora, numa outra casa, quando eu trabalhava, que ela, quando casada, tinha uma vida acima da média, financeira e social, morava num belíssimo condomínio na Barra, tinha tudo. Tinha uma vida excepcional. Com o desencarne do marido, a sua vida financeira e social desceu dela ter que se mudar da Barra, vender seu apartamento e morar num bairro aqui no subúrbio. E ela culpava toda a família daquilo, porque no momento, quando ela tinha, ela ajudou muita gente. Quando ela passou a não ter, ninguém a ajudou. Então ela ameaçava, dizia, olha, qualquer dia eu me suicido e vou culpar todos vocês. Deu para entender, muitas vezes, eu dei uma situação, um exemplo. Por quê? A pessoa não entendeu que aquela fase áurea foi uma prova dada por Deus a ela. Quando você entra na fase da decadência financeira, você quer fugir da vida. Ainda bem que conversamos com ela, orientamos, e ela percebeu que disse, eu tenho que seguir o que Deus quer de mim. Palavras dela. E fui à frente, tá bom? Cris Araújo. Na minha família, famílias que convivem conosco, passamos em 3 anos com 2 suicídios. Um senhor que tinha muitas manias e depois que perdeu sua esposa, nunca mais foi normal. Não era uma pessoa religiosa, era muito simples, até hoje a família sente. Pois é, Cris, é que cada uma pessoa, a sua prova, os fatos da sua vida afetam aquela pessoa de uma maneira. Eu estou apenas comentando situações. Mas quem passa pelo problema é que sabe o quanto é difícil. Se a pessoa realmente tem uma fé sólida, ela vai segurar, como a gente diz na gíria, vai segurar a barra. Se ela tem fé em Deus, confiança em Deus, Deus passou isso para mim e eu vou seguir adiante. Ele vai adiante. E lá à frente, quando ele desencarnar pela sua idade e tal, ela vai ver o grande salto que ela deu naquele momento difícil da sua vida. Para essas pessoas, vão fala e orar por todas elas, tá bom? Manteves de Magalhães. Vou lhe perguntar algo que aconteceu há muito tempo na minha família. Uma pessoa brinca com uma arma que supostamente não funciona. Mira os membros da família, puxa o gatilho mirando sua barriga. O tiro sai. Esse espírito é um suicida? Sua pena será maior por ter colocado em perigo seus familiares? Olha, Manuel, pela sua colocação, como você diz, ele, na hora, ele estava o quê? Fazendo aquele ato, achando que a arma estava descarregada. Então, ela não fez aquilo com o intuito de morrer, mas foi um ato que ela não deveria ter feito. Primeiro, não sei de quem era a arma, como você aí não colocou. Ter arma em casa, principalmente revólver, sempre está aberto a uma situação dessa. Porque muita gente compra arma para se defender do outro ou atacá-la, mas esquece que muitas vezes o mau uso daquela arma vai tirar a sua vida. Eu sempre aconselho às pessoas o seguinte:
tenha fé em Deus, que a arma não vai resolver a nossa vida. Mas tem pessoas que ainda saem à rua armado para se defender. Mas defender de quê? Do seu irmão, do seu próximo? Pode estar errado o outro? Pode ser um ladrão ou qualquer coisa? Pode. Mas deixe ele seguir o caminho dele, mesmo que leve algo nosso e nos deixe a vida, porque Deus vai repor aquilo a nós e ele será julgado pelos seus atos. O mundo está cheio dessas pessoas. E cada dia nós sabemos que armamento é um dos maiores comércios do planeta. E arma, na minha visão, principalmente a arma mortífera, sempre é para tirar a vida de alguém. Se você abrir a gaveta da sua casa, você vai ver lá faco, garfo, tantas coisas que podem tirar a nossa vida, mas a gente não usa aquilo para tirar a nossa vida. Usamos como utilidade para algo que aquilo tem uma finalidade. Agora, as pessoas, tem muitos companheiros que eu vejo, né? Eu ando armado para me defender. Aí pergunto você, eu digo, não, eu confio em Deus. Se eu tiver que desencarnar daquela forma, faz parte da minha programação. Lógico, eu tomo os devidos cuidados, mas não penso nisso. No caso aí, como você colocou, a espiritualidade avalia muito bem, porque nós não estamos dentro do pensamento da pessoa, nós julgamos o ato, mas não temos condições de ver o que a pessoa pensava naquele momento que ela comete o ato. Ter uma brincadeira com arma de fogo nunca deve servir para brincadeira, tá bom? É isso que eu colocaria. Arilza Amaro. Li esse livro, senhor Ronaldo, esclarecedor, mas muito forte. É verdade, o Arilza, porque ele retrata a verdade. Como diriam os antigos, né? Que a gente normalmente rotulamos nossos avós, a verdade nua e crua, mas tinha que vir para nos dar, tipo assim, uma sacudidela. Presta atenção, a espiritualidade mandou este livro para você ler e reflexionar e trabalhar em você e ajudar aqueles que necessitam da sua ajuda para esclarecer. Agora, é um livro que tem que ser lido, relido, estudado nas casas espíritas, para não criarmos do tema suicídio um tabu dentro do próprio espiritismo. Não. É esclarecedor. Tudo que está aqui são exemplos. Tem até no livro O Céu e o Inferno um capítulo lá sobre espíritos suicidas. Todas as mensagens na Sociedade Espírita Parisiense de Estudo Espírita, por Allan Kardec, de espíritos suicidas que vieram dar o seu testemunho. Muito bom, no livro O Céu e o Inferno. Apareceu aí uma outra mensagem. Cris Araújo. A dor da outra pessoa que se suicidou foi superior à vontade de se libertar das drogas. Como o senhor mencionou, mas as pessoas que se envolvem com entorpecentes, ele desistiu e ceifou com a vida. Os filhos sentem muito, assim como a mãe dele. Também você vê, o ato alguém cometeu. Ele tem uma abrangência na família, nos pais, nos amigos. Fica aquele ato registrado nas pessoas. E muitos, principalmente os pais, irmãos, sentem muito aquele ato. É muito difícil de você trabalhar isso. Muito difícil, mas não é impossível, ok? Pelo nosso horário, nós vamos encerrando. Cris Araújo. Perfeita colocação sobre as armas. A finalidade de defender, no caso, é para a morte do outro. É isso aí, Cris. Essa é a minha... Sempre pensei assim.
Eu, com 18 anos, eu tive que servir o Exército, 69. Fiquei 11 meses, porque fui obrigado. Na época era obrigado, era muito difícil você não servir. Servi no Exército, lá em Deodoro. E lá eu aprendi a atirar fuzil e pistola 45, porque eu fazia parte da instrução dos soldados. E eu descobri que, havendo lá um concurso, né, dentro do próprio Exército, nas aulas, para ver se você realmente tinha aprendido, eu fiquei em segundo lugar. Eu fiquei surpreso comigo. Perdi apenas para um oficial tenente. Pistola 45. Só usei lá. Quando saí dali, eu digo, esquece, Ronaldo, deleta aí da sua cabeça. Eu não estou aqui para ver ninguém como inimigo. Porque sempre que a gente tem uma arma, a gente vê o outro como nosso inimigo. E eu tinha que ver o outro, ainda bem que eu já pensava assim, como meu irmão, não como meu inimigo. Trabalhei isso, mas se você não tiver uma vibração forte, uma fé inabalável, você acaba embarcando por outros caminhos. E é fácil adquirir uma arma, principalmente ilegal. Agora, eu sempre lembro, cuidado quem tem arma de fogo em casa, procure desfazer-se, que é tranquilo, porque a gente fica sempre preocupado com o filho, a garotada é muito observadora, muito atenta, então, para quê? Né? Vai viajar, bota no carro, entendeu? Deixa a arma para lá, vamos usar a arma do amor, né? A arma da solidariedade, a arma da caridade. Isso sim é a arma para beneficiar nós e ao próximo. Tá bom? Então, já são 20 horas e 57 minutos. Vamos fazer a nossa irradiação e, em seguida, a nossa prece. E, como sempre, agradecemos a atenção de todos, a paciência, sempre lembrando que nós colocamos nas nossas lives com um tema abordado dentro do nosso conhecimento. Mas eu sempre peço, olha, releiam o tema de hoje, faça a sua reflexão e você vai ter uma outra visão que, de repente, eu não coloquei aqui. Eu estou colocando aquilo que eu vejo e sinto, mas eu creio que é útil para todos nós, tá bom? Então, vamos fechar os nossos olhos, respirarmos fundo, concentrar o nosso pensamento em Jesus Cristo, o nosso guia e modelo, o nosso caminho, verdade e vida, e orar por nós e pelo nosso próximo. Orarmos a humanidade planetária, seja ela material ou imaterial. E pedirmos a Jesus que nos ajude a implantar o seu reino na Terra, um reino de paz, de amor. E irradiamos para todos os lares. Estejam esses lares nas cidades, nos campos, nos locais mais longínquos do planeta. Que a nossa irradiação, indo até Jesus, o nosso pensamento, cada um de nós em nossos lares, e Jesus, com a sua infinita misericórdia, distribuirá para todos os lares, todos os locais, o seu amor que nos fortalece, nos regenera, porque é isso que nós precisamos. E oremos principalmente pelos irmãos que estão desacreditando
no momento que atravessamos na pandemia, que foi criado por nós, tenhamos a cautela que a espiritualidade nos envia através das suas mensagens e a medicina, através dos seus protocolos, para que possamos dizimar do dia a dia esta pandemia, que ela aumenta porque muitos irmãos ainda estão vigilantes. Então, vamos irradiar para todos, para que tenham o bom senso, o equilíbrio e perceber que a situação ainda é muito séria. E agradecemos a Jesus, a mentora da nossa casa, Maria Madalena, aos espíritos superiores que nos orientaram, nos esclareceram, nos intuíram na noite de hoje, para entendermos a mensagem desses irmãos, para todos nós habitantes deste planeta. Que a paz do nosso Mestre permaneça conosco. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus, graças a Maria de Nazaré. Que assim seja.